Quais são os melhores esportivos que você pode comprar até 2 milhões de reais? Sim, meus amigos, estamos entrando numa área que é mais para nutrir sentimentos. Muitos de vocês falam, isso não é da minha vida, não é da minha realidade, parei de assistir o vídeo aqui. Não para, porque um dia você vai estar nessa situação de cobiçar esses carros. E é legal entender o que tem de opção. Né? E se você já está nessa condição, inclusive quer e está na dúvida do que fazer, me procura lá no Cartiers. Mas vamos parar de dar uma volta e vamos falar dos carros. Cara, até 2 milhões de reais, acho que a primeira coisa que eu vou identificar aqui são produtos que naturalmente são carros novos, estão no mainstream, são carros que têm uma certa facilidade de revenda, são carros que não vão sofrer com uso nas costas, carros que atendem quem quer um carro esportivo moderno, certo? Não temos como começar falando isso sem falar do Audi R8 V10, da segunda geração, o carro que chegou a partir de 2016-17 aqui no Brasil. Tá? Você começa a ter acesso a esses carros a partir de 1,5 milhão de reais. Eu sei, um dia eles já foram muito mais baratos, indo até 1,9 milhão pelas últimas versões já facelift atualizadas 2021. Então, quando eu falo do R8, cara, puta, eu tenho memórias maravilhosas de ter andado com esse carro quando ele chegou. Cara, é um carro que é muito difícil de bater do ponto de vista de experiência. Vamos lá, primeiro, o carro não é demasiadamente duro. É um carro tecnológico, fácil de andar. O câmbio de dupla embreagem acoplado a esse V10 é simplesmente divino, divino. E meus amigos, aqui nessa época já parou a farra, né? O R8 ele não apanha em relação ao Lambo Huracan, né? Como o primeiro R8 V10 apanhou em relação às Lamborghinis Gallardos. Aqui você já tem a história toda, mais de 600 cavalos, V10 central, que, cara, até o pessoal brinca muito lá fora que é o carro favorito dos youtubers, né? Tanto o R8 quanto a Huracan, porque esse carro é meio que muito robusto, muito sólido, aguenta um desaforo absurdo, né? E é um carro que é hiper fácil de viver e conviver, né? Cara, uma das últimas oportunidades, a gente sabe que o R8 morreu, ele não vai existir mais. Nós não teremos mais a Audi utilizando como sua máxima vitrine automotiva um carro esporte, mas sim um carro elétrico. Então, cara, eu acho que é uma questão de tempo para a gente acordar para quão brilhante e genial é você ter um carro desse. É um carro muito fácil de dirigir rápido, tem muito freio, muita suspensão. É um carro que é, como eu digo, como todo R8. Quando me perguntam da questão, puta, você tem sempre o design, a tecnologia, mas eu acho que tem um aspecto que é muito importante para quem compra um carro desse valor, que é o quanto que eu consigo aproveitar, o quanto que eu consigo abusar, o quanto que o carro me dá segurança para dirigir esportivamente. Eu acho que o R8 é de longe um dos carros mais seguros, neutros, estáveis da história do automóvel esporte, tá? Com toda a tecnologia e refino embarcada possível. Então, meus amigos, eu acho que é uma das poucas oportunidades que você tem. E lembrando, cara, eu não vejo nenhum sacrifício relevante do R8 em relação ao Huracan. Tem a questão da Lambo ser a Lambo, mas é substancialmente a exata mesma experiência. E aí, óbvio, meus velhos, para quem quer muito o flagship Porsche pensando na proposta rua, né, mas pensando no uso geral, quer dizer, por exemplo, vamos dizer o seguinte, assim, você tem 2 filhinhos pequenos, você gosta de pegar, fazer uma viagem curta de final de semana, o 911 ele é o carro imbatível nesse segmento. Agora, nessa vizinhança de valores, eu já estaria inclinado a 2 grandes produtos. Tá? Primeiro produto seria um 991 Mark II Turbo S. Tá? Eu acho que se for para pagar para ter um turbão acima de 1 milhão de reais aqui, o negócio para mim está em bater no teto. Turbo S. Como eu disse para vocês, o Turbo S tem de série rodas de cubo rápido, tem torque vectoring, tem eixo direcional. Todo turbão tem o eixo direcional traseiro, mas vai ter PDCC. Alguns carros vão ter até o opcional, o grande opcional mesmo é o AeroKit, né, que pode ou não ter. Mas vai ter Sombermaster, couro estendido, ou seja, não tem coisa assim, é difícil do cara deixar coisa de fora quando o assunto é Turbo S. No 9912 você tem um carro que evoluiu, é o 3.8 Flat Six, ainda aqui temos o câmbio PDK de 7 marchas. É um carro universalmente aclamado como muito bonito, muito lindo de ver de maneira geral. E um carro altamente versátil. Turbo S com 580 cavalos. Ah, meu irmão, é um carro, mas tem o ponto, tem a nuance. Por que o 9912 Turbo S nessa escala toda? Cara, quanto pagar? Esse que é o ponto, bicho. Estourando, suando, peidando,
assim, o custo-benefício está entre 250, vai, um pouco mais que isso, só se for um carro muito específico, muito desejado, talvez um cabriolé. Mas por que eu estou dando esse limite financeiro pro Turbo S aqui? Cara, porque hoje, na oferta que nós temos, nunca antes se vendeu tanto uma geração de carro quanto a 992, que é a evolução da 9912. Então algumas pessoas até fazem o argumento da exclusividade, do 991 Mark II ser um carro mais exótico, mais difícil de ver, alguns acham mais bonito, alguns, apesar da ergonomia ser um pouquinho mais antiquada, também preferem a qualidade de construção do 9912, mas meu amigo, quando o assunto é pura e simples engenharia automotiva e performance, é difícil de bater o Porsche mais novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a época que eu estou gravando isso, não temos como ignorar o Turbo S 992. Não vou nem falar de Turbo 992, tá? Eu acho, novamente, aqui, não faz conta besta, né? No mercado de hoje, quem comprou zero lá atrás tinha uma diferença e tal, mas quando a Porsche migra para o 992 Turbo e Turbo S, bom, primeiro, o Turbo passa a ter 580 cavalos, ou seja, o Turbo tem a mesma potência e torque, tem a mesma potência do 992 Turbo S. Mas o ponto é, o 992 Turbo S é um carro de 650 cavalos, 85 kg de torque, e tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Não tem o que declamar. É o ápice da Porsche para o uso estradeiro constante, tá? Então, qual que é o meu ponto? É questão comercial, cara. A época que eu estou gravando isso para vocês, na mão da gente lá no Cartiz, a gente já começa a encontrar Turbo S 992 entre 1.600 e 1.650, tá? Carros 2021, tudo bem, tem o 22, tem o 23, mas é o mesmo carro. E eu sempre defendo muito a bandeira de comprar a maior quantidade de dinheiro possível, pagando o mínimo possível de dinheiro. Claro, não vai comprar errado, tem questão de configuração, de combinação de cor. O 992 já é um carro muito mais traiçoeiro, porque a gente já começa a pegar muitas combinações polarizadoras. O que eu quero dizer? Ame ou odeie. Eu, particularmente, tomo muito cuidado, eu não sou o cara... Já tive carros mais carnavalescos, hoje eu prefiro carros um pouco mais sóbrios, entendeu? Mas você compra um 992 Turbo S por 1.6, 1.65, então por que fica muito complexo para mim fazer você gastar dinheiro para comprar um 992 Turbo S se não tiver uma diferença gigantesca, um caminhão de dinheiro entre eles? E infelizmente era uma realidade que ia acontecer, né? O 992 Turbo e o Turbo S são carros, e tem até mais Turbo S do que Turbo, tá? Tem uma quantidade muito grande para um carro de um valor agregado muito alto. Então é natural que as primeiras pessoas que querem vender os carros estão começando a sentar e baixar o preço. Claro, quando a gente acha que o nariz do avião está apontando para baixo para aterrissar, naturalmente a Porsche veio, recalibrou todos os preços da oferta de 0 km e, puta, naturalmente isso acabou dando um pouco mais de elasticidade para o mercado do seminovo. Mas já tenho relatos esparramados aí pelo Brasil de algumas concessionárias que estão conseguindo, assim, gente que está desistindo, está realocando a cota para quem está interessado, então já não está mais um bicho papão de 7 cabeças, só que obviamente leva em conta quanto custo zero, lembrando, ainda estamos no 992 Mark I, então custo-benefício 1.600, 1.650, um Turbo S 992, é difícil de bater, hein, velho, 21, pegar um carrinho, o grande opcional que eu acho legal, mas que é aquela coisa, cuidado que nem todo mundo vai atender. Você tem o pacote lightweight, que é o teto de carbono, vidros mais finos, né? Suspensão, você pode colocá-la 1 centímetro mais baixa. Isso é uma coisa que naturalmente faz o 992 Turbo S ficar mais caro. Mas note, não quer dizer que é universal esse opcional, porque você vai ter um carro mais duro, com menos isolamento acústico, e para muitos usuários talvez seja melhor suspensão convencional, teto de vidro, bancão de 18 vias, isolamento acústico legal, entendeu? Mas não tem erro, cara. Eu adoro a ideia, acho um carro assim... é um must-have nessa categoria. Agora, claro, se para você a ideia de ter mais um Porsche, mesmo nessa faixa de valor, é enojante, um carro que eu acho interessante, mas talvez seja o pior de mercado atual, mas acho até que por um pouco de falta de informação, é o MG GTR. Sim, meus amigos, o MG GTR foi o carro que conseguiu colocar no mapa do mundo o MG GT. Não me leve errado, é o melhor Mercedes de dirigibilidade da história, é um carro esportivo accomplished, motor central, dianteiro, né? Mas é um carro que tração traseira, carro bravo, agressivo, mas poxa, o MG GTR é a proposta semipista dentro do MG GT. Então você vai ter 580 cavalos, até muitos falaram na época, pô, por que não colocou mais, né? Já que tinha o próprio Mercedes, o E63S, o S63, que utilizam esse motor M177,
eram mais potentes, mas tem a questão que no MG-GT, né, esses carros são lubrificação cárter seco, e acho que também tem muito a questão de peso-potência, de não deixar o carro cavalo. Aliás, tem muito MG-GTR que a galera futuca, deixa um foguetão, mas é um carro que, naturalmente, né, da mesma forma como eu falei para você que o R8 V10 é o carro mais dócil possível imaginável de dirigir aqui, Turbo e Turbo S da Porsche são carros também muito seguros, trancados, tração integral, né? Carro de tiro curto, nada vai bater, é o que eu brinco e falo sempre, o carro mais rápido do mundo de verdade é o 911 Turbo S. Né? Os caras vão falar de hipercarro, de circunstância, meu, parou no farol, acelerou, é o mais fácil de tirar performance, é o mais democrático e o mais seguro. O MG GTR, só com a tração traseira, com acerto em configuração de pista, com os controles de estabilidade hiper ajustáveis, ele vira meio que uma salada difícil para o consumidor mais normal digerir e absorver. É um carro bem arisco de andar, mas cara, tem um V8, tem um ronco legal pra caramba, tem um senso de ocasião legal pra caramba, não deixa de ser um produto semipista, mas que não é um semipista absurdamente vulgar. Esse que é o ponto. Das vezes que eu tive a oportunidade de estar perto do MG GTR, eu me encantei com como ele é um hardcore, mas ao mesmo tempo ainda pensado essencialmente num cara que vai fazer uso mais street do carro. Puta, você tem carro desse a partir de 1.400.000, 1.450.000, é uma escolha mais exótica, mas não deixa de ser um bom produto do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de diversão. Eu acho que é um carro até que, para quem busca aquela emoção da tração traseira, do carro arisco, do carro bravo, a AMG GTR é o único carro que vai dar isso aqui. Eu acho assim, trilha sonora e docilidade, o R8 V10, imbatível. O melhor carro no conjunto geral da obra para fazer tudo com uma facilidade de ter um razoável porta-malas, de levar duas crianças pequenas atrás. É um Turbo S imbatível. E acho que para quem procura mais fortes emoções, agressividade e brutalidade, o MG GTR. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se conheceram o canal, agora inscreva-se, ative a notificação do sininho. Isso é um pequeno ato, não tem pegadinha, mas que ajuda vocês a não perder tudo de novo que eu lanço aqui no canal, tá? E bom, se você chegou a essa tela final, vocês podem ver os 2 últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.